Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e nessa aula eu vou estar demonstrando aí a utilização do ChatGPT. Eu vou estar utilizando aqui durante a aula a versão web, mas se você estiver utilizando um smartphone, você pode baixar o aplicativo aí para o seu celular e utilizar da mesma maneira. Tudo que eu vou mostrar aqui você vai conseguir fazer também no seu smartphone. Eu vou começar aqui pesquisando por ChatGPT. Nós vamos acessar esse primeiro site, ChatGPT da OpenAI. O ChatGPT ele é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Ele foi treinado com uma vasta quantidade de dados e ele consegue criar textos muito similares ao escrito por nós seres humanos. Isso torna ele uma ferramenta extremamente versátil, capaz de realizar desde criação de conteúdo até suporte em atendimento ao cliente. Então você pode fazer perguntas, obter explicações sobre algum tema, solicitar ideias, entre outras coisas. Mas é muito importante ter em mente que, como qualquer IA, ele pode cometer erros. Então é necessário checar as respostas antes de tomar qualquer decisão. Então eu vou clicar aqui para poder abrir o ChatGPT. Nós vamos precisar clicar aqui embaixo em Start. E pronto. Essa é a tela do nosso ChatGPT. Eu já poderia vir aqui e fazer alguma solicitação para ele. Só que antes disso, é muito importante a gente entrar, tá? Fazer login com uma conta de e-mail. Então eu vou clicar aqui em entrar. E ele vai me dar aqui as opções. Eu posso entrar com a conta do Google, uma conta da Microsoft ou uma conta da Apple. Eu vou entrar com a minha conta da Microsoft. Você vai digitar a sua senha e se conectar. Ótimo. Dessa maneira, né, toda a solicitação que nós fizermos aqui, toda a conversa que nós formos ter com ele, ela vai ficar salva em um histórico aqui nesse painel da lateral. Tá? Então é muito interessante fazer essa entrada, esse login, por conta disso. O ChatGPT ele utiliza dados pré-treinados para entender e responder às suas solicitações. A grande vantagem dele é a sua capacidade de aprendizado contínuo, ou seja, ele melhora as respostas com base nas interações anteriores, feitas por você ou por outros usuários. Então vamos lá. Se você nunca teve contato com o ChatGPT antes, é interessante começar perguntando o que ele é. Então aqui embaixo, nesse campo, eu vou fazer essa primeira solicitação. Vou perguntar: o que é você? Né? Posso pressionar Enter ou clicar na seta aqui do lado. E ele vai me gerar aqui uma resposta. Eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Fui treinado em grandes quantidades de texto para responder perguntas, gerar ideias, auxiliar em tarefas de escritas, fornecer informações e uma variedade de tópicos. Funciona como um assistente virtual que compreende e responde a comandos em linguagem natural. Você pode perguntar sobre uma ampla gama de assuntos, desde tecnologia até arte, ciências e cultura. Também posso ajudar com conselhos ou apenas manter uma conversa. Então, olha só que interessante. Ele já apresenta aqui o que ele é e dá para nós aí uma noção do que ele pode fazer. Eu estou utilizando aqui o ChatGPT na versão gratuita. Então, se eu clico aqui, ó, eu consigo ver o ChatGPT, ótimo para tarefas do dia a dia, está marcada essa opção. E tem a opção de fazer o upgrade. Aqui embaixo também tem a opção de fazer o upgrade do plano. Se eu dou um clique aqui, ele me mostra os planos disponíveis. Tem um plano gratuito e tem um plano Plus. Eu aconselho você que está começando a utilizar ele, conhecendo ele agora, a continuar no plano gratuito, para você conhecer o poder da ferramenta e tudo que ela é capaz de fazer. E depois que você perceber que ela pode realmente auxiliar nas suas tarefas do dia a dia, na sua rotina de trabalho e tudo mais, aí sim você pode vir e fazer a assinatura do plano Plus, ok? Então vou fechar aqui. Sempre que eu quiser iniciar com ele um novo assunto, né? Eu quero fazer uma nova solicitação para ele, e essa nova solicitação é sobre um assunto diferente. É muito importante eu vir aqui e criar um novo chat, ok? Não é aconselhável você, em uma mesma conversa,
falar com ele sobre assuntos diferentes. Aqui em cima, ele dá para nós aqui algumas opções do que você pode fazer, né? Você pode solicitar para ele criar uma imagem para uma apresentação que você está desenvolvendo. Você pode perguntar para ele do que ele é capaz, que foi o que nós fizemos agora há pouco, algo semelhante. Você pode pedir para ele criar um jogo de programação, uma curiosidade, né? Entre várias outras coisas. Eu vou solicitar aqui para ele que crie uma imagem para mim. Eu vou pedir para ele gerar uma imagem, gere imagem de um cachorro astronauta. Você pode, se quiser, passar mais detalhes de como você quer essa imagem, como por exemplo, qual é o cenário, qual é a raça do cachorro, qual a roupa que o cachorro vai estar usando. Aqui eu simplesmente falei, gere uma imagem de um cachorro astronauta. Então eu deixei por conta dele gerar o cenário e todas as outras características, incluindo a raça do cachorro. Então vamos ver aqui o que ele vai trazer para nós. Ele começou aqui a gerar a imagem e é só aguardar. Pronto, olha só que interessante. Aqui está a imagem de um cachorro astronauta flutuando no espaço com um sorriso no rosto. Espero que goste. Tá vendo? Eu nem solicitei para ele, né? Eu nem informei para ele qual que era a expressão do cachorro, se ele estaria feliz, triste, com raiva, né? Ele trouxe para mim um cachorro aqui com um sorriso no rosto, flutuando no espaço. Então, é uma possibilidade também que o ChatGPT oferece. Lembrando que ele só gerou essa imagem porque no momento eu estou usando o ChatGPT 4o. Esse 4o ele tem um limite, né? Conforme eu for aqui fazendo solicitações, vai chegar um momento em que esse limite ele vai ser atingido e eu não vou conseguir mais utilizar o 4o e ele vai passar automaticamente para o 4o mini. Quando ele passar para o 4o mini, eu vou conseguir ainda conversar com o ChatGPT, fazer as solicitações, só que alguns recursos vão ser desativados, como por exemplo, eu não vou conseguir mais fazer imagens, eu não vou conseguir mais utilizar esse clipe, né? Esse clipe serve para poder anexar um arquivo do computador. Eu posso anexar um arquivo também do Drive da Microsoft. E as informações que esse 4o ele traz para nós como respostas são informações atuais, são informações recentes. O 4o mini, as informações que ele traz já não é tão recente. Como, por exemplo, se eu pedisse algo dessa semana, ele não tem informações sobre o que aconteceu essa semana, diferente do 4o. Tá? Mas quando isso acontece, quando atinge o limite, você fica aí algumas horas, né, sem poder. Aparece uma mensagem informando. Você só vai conseguir utilizar o 4o a partir de determinada hora. Ele te informa a hora. Geralmente é 2 horas depois. Alguma coisa, né, nessa faixa de tempo aí. Eu vou aproveitar que gerei essa imagem e vou mostrar aqui também que você tem a possibilidade, vindo aqui na conversa que foi registrada, de compartilhar essa conversa com uma pessoa. Você pode renomear o título que ele deu para a conversa. Você pode arquivar, né, que estaria escondendo essa conversa. Depois você consegue acessar ela aqui pelas configurações. Ou você poderia também estar excluindo essa conversa. Então eu vou clicar aqui, ó, em excluir ou arquivar. Tá? Vou clicar aqui em arquivar. Ele vai guardar a conversa para mim, é como se ela não tivesse. Mas depois eu consigo vir aqui nas configurações e procurar por arquivo, ó, chats arquivados. E consigo visualizar tudo que eu tenho arquivado aqui dentro. Antes de continuarmos aqui, eu quero falar sobre prompts. Os prompts são como um ponto de partida para a sua conversa com a IA. É uma pergunta ou uma declaração ou instrução que você faz, como essa que nós acabamos de fazer aqui, ó, sobre o ChatGPT, perguntando para ele o que é você. Isso aqui, essa pergunta, é um prompt. Um prompt bem elaborado é o que vai garantir que você tire o máximo de proveito do ChatGPT. Um prompt claro e específico vai ajudar o ChatGPT a entender o que você está procurando. É como se você estivesse dando a ele instruções
para ele navegar no vasto mar de informações que ele tem. Quanto mais preciso e elaborado for o seu prompt, maior a chance de obter uma resposta relevante ao que você precisa. Então vamos entender isso melhor na prática. Eu vou te dar um exemplo aqui agora de um prompt ruim e de um prompt bom. Eu tenho aqui então dois exemplos, um exemplo de prompt ruim e um exemplo de prompt bom. Eu vou apagar aqui do bom, vamos começar aqui pelo ruim. Deixa eu apagar aqui também essas aspas. Pronto. E vou enviar essa solicitação para ele. Por que isso aqui é um prompt ruim? Veja só, eu não estou dizendo qual é o nome da loja, eu não estou dizendo o que eu vendo nessa loja. É uma loja de eletrônica. A loja de eletrônica ela pode vender muitas coisas. E eu estou solicitando para que ele escreva um e-mail para meus clientes. Mas é um e-mail sobre o quê? É uma promoção? É cobrança? Eu não estou falando para ele sobre o que é o e-mail. E nem estou falando para ele também como é que é para ele falar com esses clientes. Qual é o tom que é para ele utilizar na escrita, né, desse e-mail para esses clientes. Então, se eu enviar isso aqui para ele, ele vai me dar uma resposta bem genérica. Vamos aguardar aqui. Pronto. Olha o que ele me respondeu. Claro, qual é o objetivo do e-mail? Quer promover algum produto específico, anunciar uma promoção ou apenas manter os clientes informados sobre a novidade? Vocês perceberam que eu cliquei nesse botão para gerar novamente, porque a primeira resposta ficou assim em branco. Se isso por acaso acontecer, você pode clicar para que ele gere para você uma nova resposta, tá? Às vezes isso pode acontecer por causa da oscilação da internet ou alguma oscilação do serviço também, do próprio site do ChatGPT. Bom, então, como eu disse para você, ó, ele não sabe qual é o objetivo do e-mail, ele não sabe qual é o produto específico, ele não sabe qual é o que é para falar com os clientes. Então, por isso que isso aqui é um exemplo de um prompt ruim. Agora, eu vou escrever aqui, ó, vou solicitar aqui uma nova conversa com ele novamente, só que dessa vez eu vou colocar o prompt bom. No prompt bom, né, pode perceber que ele é bem maior porque ele tem mais detalhes. Então, tá assim, ó, eu tenho uma loja de eletrônicos chamada Mister Hobbit, especializadas em produtos de última geração, como smartphones, laptops e acessórios tecnológicos. Precisamos de um e-mail persuasivo para atrair clientes usando as técnicas de persuasão, destacando nossas promoções exclusivas. E aqui ainda eu poderia colocar, né, aqui talvez dentro de colchetes, quais são essas promoções, tá bom? Poderia ser mais específico ainda e colocar qual era de fato a promoção que eu estou querendo mostrar para meus clientes. E atendimento personalizado. Inclua uma chamada para ação clara e informações de contato. Seja convidativo e natural. Então, tá vendo aqui também estamos dizendo qual é o tom que é para utilizar nesse e-mail. Então, vamos enviar isso e vamos ver o que acontece. Olha só a diferença. Assunto: descubra as melhores ofertas em tecnologia na Mister Robot. Olá, nome do cliente. Estamos entusiasmados em convidar você para explorar o mundo de tecnologia de ponta na Mister Robot. Nossa loja é especializada em trazer até você os melhores lançamentos de smartphones, laptops, acessórios tecnológicos que vão transformar a sua experiência digital. Para celebrar a sua paixão por tecnologia, preparamos promoções exclusivas que você não vai querer perder. Então tá aqui, né? Ele colocou aqui alguns exemplos de promoção. Essa parte você pode editar de acordo com a promoção realmente que você quer. E ele coloca mais informações. Ó. Além disso, tá, Mister Hobbs acreditando que cada cliente merece uma atenção personalizada. Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudá-la a encontrar produtos que melhor atendem à sua necessidade e preferência. Né? Foi o que nós colocamos aqui, ó, atendimento personalizado. Por que escolher a Mister Hobbs? Produtos de última geração, atendimento personalizado, especializado e personalizado, ofertas exclusivas por tempo limitado, compra fácil e segura. Não deixe essa oportunidade Não deixe essas oportunidades passarem. Visite-nos hoje e aproveite a melhor tecnologia. Clique no link abaixo para explorar nossas ofertas ou venha visitar nossa loja. Então aqui a gente poderia colocar o endereço do site, ou o link do Instagram, tá? E o contato, telefone, e-mail e tudo mais. Tá? Então olha só a diferença. Foram duas solicitações, né, com a mesma ideia que era para pedir para criar um e-mail, só que um era um exemplo de prompt ruim, um prompt que não estava claro, não tinha detalhes, e aqui um exemplo de prompt bom.
Eu vou dar mais um exemplo para você de como você pode utilizar o ChatGPT. Eu vou clicar aqui novamente para criar uma nova conversa. Ó, e quero que você repare que aqui na lateral vai ficando salvo, tá? Toda a sua conversa com ele. Então, abre aqui uma nova conversa e vou colocar aqui mais um prompt. Eu tenho um salão de beleza e quero alavancar meu Instagram. Poderia me dar 30 ideias de conteúdo inovador e criativo para aumentar o engajamento e atrair seguidores e converter visitas em vendas? Então, olha só. Estou dizendo que tem um salão de beleza e que quero alavancar o Instagram do salão de beleza. E estou solicitando ele 30 ideias de conteúdo inovador e criativo. Para que essas ideias? Para aumentar o engajamento lá no Instagram, atrair seguidores e converter as visitas em vendas. Então vamos solicitar isso aqui para ele. E ele vai trazer para nós aqui essas 30 ideias. Claro, aqui está 30 ideias criativas de conteúdo para o seu salão de beleza no Instagram, visando aumentar o engajamento, atrair seguidores e converter visitas em vendas. Então ele deu a ideia aqui de fazer antes e depois, tutoriais rápidos, dicas de cuidados diários, bastidores do salão, entrevistas com clientes e várias outras, tá? Então a lista realmente aí com 30 opções. Então digamos que você gostou da opção número 4, bastidores no salão. Você pode vir aqui e falar para ele, ó, me explique como fazer a opção número 4 passo a passo. Vou enviar e agora é só aguardar. Olha, a ideia da opção 4, bastidores do salão, é mostrar o lado autêntico e humano do seu salão de beleza, levando os seguidores a sentirem a se levando os seguidores a sentirem que fazem parte do processo. Aqui está um guia passo a passo de como executá-la. Né? E ele colocou aqui, ó, escolha o momento certo, decida a forma de conteúdo, se vai ser vídeos curtos, fotos, live, prepare a equipe. Né? Ele trouxe realmente tudo passo a passo de como você pode realizar, né, tá criando esse conteúdo sobre bastidores do salão. Tá? Então é dessa forma que você vai estar utilizando aí o chat GPT. Eu vou clicar aqui em novo chat e olha só que interessante. Apareceu essa mensagem aqui para mim, ó. Você chegou ao limite do plano free para o GPT-4o. As respostas serão fornecidas pelo nosso modelo básico, até o seu limite ser definido após as 21h47. Então, no plano free, mesmo eu atingindo o limite, né, ele ainda continua realizando para mim as respostas, tá? Ele ainda continua me respondendo e respondendo as solicitações que eu vou enviando. Então, não tem problema nenhum. Eu posso vir aqui e fechar e continuar com as solicitações. E qual é a diferença, então, da versão que nós estávamos utilizando, a 4o, para esse modelo básico que está disponível agora, já que a outra atingiu o limite? A primeira diferença é que, não sei se você reparou, mas aqui no canto tem esse clipe. Na outra versão que atingiu o limite, eu poderia clicar nesse clipe e anexar um arquivo, e eu poderia fazer perguntas ao ChatGPT sobre esse arquivo. Poderia ser um PDF, uma planilha, e dessa forma eu conseguiria analisar os dados desse arquivo. Nessa versão básica, eu já não consigo fazer isso, só depois que passar o horário que ele falou, que é das 21h47. Outra diferença é que na versão 4o ele me traz respostas sobre notícias em tempo real. Na versão mini, né, que é a básica, ele já não traz as respostas em tempo real. Ele não tem notícias tão recentes, que é o que eu quero dizer. Tá? Ele tem o modelo básico, ele foi treinado até uma determinada data, então ele não tem noção das coisas que aconteceram essa semana, por exemplo. Como foi dito no início dessa aula, eu vou deixar aqui logo abaixo desse vídeo um arquivo com vários exemplos de prompts para você poder praticar. Eu não vou utilizar todos esses prompts aqui na aula, porque senão ela ficaria muito extensa. Mas a ideia é exatamente a mesma da que nós utilizamos aqui. Você vai pegar o prompt, vai colocar aqui no chat e vai enviar a solicitação e ele vai te retornar. Então é muito importante que você pratique todos os prompts que eu deixei disponível no arquivo. Pode ser que no meio dos prompts que eu deixei disponível você encontre algum que atenda a sua necessidade,
né, aí no seu dia a dia, no seu trabalho. E se por acaso você não encontrar, com a prática que você vai ter realizando, né, executando cada um deles, você vai construir uma base sólida suficiente para você conseguir elaborar o seu próprio prompt para determinada situação em que você se encontra. Tá? Por isso que é muito importante você praticar todos os prompts que eu vou deixar aí no arquivo para você. Outro detalhe importante antes de finalizar a aula, eu não sei se você reparou, mas conforme ele ia respondendo as perguntas, ia aparecendo uma mensagem, memória atualizada. Essa versão do ChatGPT que nós estamos utilizando, ela salva as suas perguntas em uma memória. Então, por exemplo, nós colocamos aqui, né, ideias para criativas de um salão de beleza. Então, ele pode ser que ele tenha salvo que você, pode ser que ele tenha salvo na memória dele que você é dono de um salão de beleza, tá? E isso às vezes pode te ajudar se essa informação realmente for verdadeira, ou às vezes pode acabar te atrapalhando. Então, se você clica aqui em cima, você pode vir aqui, ó, em configurações, e aqui você consegue limpar a memória dele, tá? Vamos vir aqui, ó, em personalização, tá aqui, memória. Ela fica ativa. Olha lá, o chat GPT ficará mais útil à medida que você conversa, captando detalhes e preferências para personalizar as respostas. Para entender o que o chat GPT lembra ou ensina algo novo, basta interagir com ele. Aí, ó, não esqueça que gosta de respostas curtas. Então, se você em algum momento escreveu isso para ele, ele vai salvar essa informação na memória e não vai mais te dar respostas curtas, né? Acabei de arranjar um bichinho de estimação. Então, se você em algum momento escreveu isso para ele, ele vai se lembrar disso também. Então, você tem a opção de deixar a memória ativada ou não. E também você pode gerenciar a memória, né? Excluir uma memória específica ou limpar toda a memória que ele tem sobre você, sobre o que você solicitou, sobre as informações que você enviou para ele. Ok? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque veja só, aqui nós utilizamos alguns exemplos de prompt, né? Como se eu tivesse uma loja chamada Mister Hobbit e um salão de beleza. Então, possivelmente ele salvou que eu sou dono de uma loja de eletrônico chamada Mister Hobbit e também sou dono de um salão de beleza. E como isso aqui foi só um teste, essa informação não é uma informação verdadeira. Então, ele pode ser que no futuro, quando eu solicitar algo para ele, ele me dê uma resposta baseada nisso, em eu ser dono de uma loja de eletrônicos ou de um salão de beleza. Então, por isso que é importante você vir aqui nas configurações, se necessário, limpar essa memória ou apagar uma memória específica, deixar só aquelas memórias que realmente são verdadeiras a respeito de você. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro quanto à utilização aqui do ChatGPT. É muito importante você praticar. Quanto mais você praticar, mais familiarizado com esse ambiente você vai ficar. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o suporte, pode fazer comentários aqui abaixo do vídeo também. E te aguardo na próxima aula. Até mais.